19. O tema é falsas alegações. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 28. Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É uma pergunta. Peço-te que não me atormentes. Agora a explicação de Emmanuel. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz, que acusa Jesus por ministro de tormentos. Então, aqui nós estamos tendo no momento, nós vamos reler agora e vamos comentar o texto, né? Mas o versículo bíblico é Lucas capítulo 8, versículo 28. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Você percebe aqui que ele não é um espírito ignorante, porque ele reconheceu Jesus e sabia que ele era Filho do Deus Altíssimo. Até hoje, muitos de nós ainda não aceitamos isso. E naquela época, aquele que chamamos de espírito inferior, ignorante, obsessor do mal, já sabia. Então você vê, não sei quem é mais ignorante, se é nós ou se é muitos de nós até hoje, ou se é aquele espírito que estava lá naquele dia. E ele diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Aí dá a entender assim, será que Jesus poderia atormentar os maus espíritos? Dando a impressão, dando o aval para nós, né, de ser ríspido, grosseiro, de punir espíritos inferiores, obsessores, ignorantes, enfim, porque se Jesus estava atormentando ele, então vamos entender como o Cristo poderia atormentar a quem quer que seja, ou aqui no caso as sombras, ou como os espíritos ignorantes inferiores se sentem atormentados diante da luz, da bondade, do amor. E ele diz assim, o caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. Está mostrando aqui o cenário. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros, para que a gente, está chamando a gente a atenção assim, olha, leiam muito atento para que vocês não se enganem na interpretação. Apesar do Espírito estar dizendo, afirmando que Jesus o estava atormentando, será que ele estava atormentando?
Será que essa era a vontade de Jesus? Será que é a vontade dos bons espíritos? Será que os bons espíritos têm vontade de impor sofrimento aos maus espíritos, punição, castigo, como a gente vê em muitas afirmações de diversas religiões, que existe o mal lutando contra o bem e o bem contra o mal, e é uma guerra, e quando vence a guerra, os espíritos bons pegam todos os espíritos maus e jogam no inferno para sofrer, para punir, para castigar. Então nós temos essa coisa na nossa cabeça e podemos interpretar isso aqui assim, ó, tá aí Jesus chegando já atormentando o espírito do mal. Então quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? O amor, o bem. E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesma. O sofrimento já era dela, por ela estar nas condições que estava, que ela se colocou, que ela desejou, que ela cultivou. Não existe um Deus que pune, não existe. Deus não castiga, Deus não pune absolutamente ninguém. Deus somente ama. Não tem essa ideia. Essa cultura nossa de guerra entre o bem e o mal é da nossa cabeça. Então nós colocamos espada na mão de anjos, damos o nome de exército ao bem, como se existisse um exército de anjos. Exército já é um grupo de pessoas que vão brigar, que vão guerrear. Então, exército e anjo não combinam, não tem absolutamente nada a ver. Quer ver? Vamos fazer umas coisas que a gente acredita aqui que não tem nada a ver e a gente vê de muito. Exército e anjo é uma delas, não tem nada a ver, tá? Um bem não briga, discute, aprisiona, castiga a quem quer que seja, inclusive o mal, porque o mal também é filho de Deus. E se o mal e o bem são filhos de Deus, o mal e o bem são irmãos. O mal é um estágio temporário dos espíritos ignorantes, mas que um dia vão evoluir e se tornarão bons. Assim como os bons espíritos foram um dia maus espíritos e evoluíram com o tempo, com a experiência, com o aprendizado. Os maus atuais vão evoluir e se tornarão bons. Essa é a lei do progresso para todos. Então, não é possível Deus ir contra um espírito mau, punir, castigar, ter raiva, ter ódio, né? Lançá-lo no inferno. Se dali é que vieram muitos anjos. Precisamos entender que a lei do progresso responde o que nós chamamos de justiça. Sem lei do progresso, não há justiça. Se um espírito é criado perfeito, anjo, e o outro não é criado anjo, não tem justiça. Porque o que é criado anjo já é bom, não fez nada para ser bom, já nasceu bom. E este aqui não nasceu bom, vai ter que lutar muito para se tornar bom. E nesse caminho de luta, ele vai errar muito e pode talvez ir para o inferno para nunca mais ter salvação. Tem justiça isso? Se Deus criou os anjos, e nós, homens, fomos criados homens. Vamos colocar aqui. Nós então não somos bons, estamos lutando, estamos aprendendo, não sabemos muito, vamos errar e seremos castigados e punidos por Deus, inclusive pelos próprios anjos de Deus. Se errarmos, nós vamos ser castigados por espíritos que nunca erraram, porque nunca foram criados maus. Não tem sentido. Então, a lei de progresso é uma lei que eu não posso esquecer nunca. Ela acaba com essa teoria. Todos os espíritos do universo foram criados simples e ignorantes. Inicia todo mundo na mesma faixa, dá a largada para todo mundo na corrida da evolução.
Uns evoluem mais rápido que outros, outros são retardatários, outros não se preocupam, outros ainda estão sendo criados, são novos na criação, portanto são simples e ignorantes. Se hoje você olhar um espírito que é um anjo, é porque com certeza ele é muito mais antigo que nós, já passou pela fase dos erros dele e agora está na fase dos acertos. Simples assim. A lei de progresso nos dá esperança, nos dá justiça, nos conforta e muito. Sem ela nos dá desespero, porque o homem foi criado homem e nunca chegará a ser anjo, e o anjo foi sempre anjo. Uma criação onde ele nasce bom, mora no céu, tem tudo de bom, e o homem aqui pastando, lutando até para sobreviver. Não tem sentido isso, tá? Então, sem lei de progresso não existe justiça. Sem lei de progresso não existe esperança para nós. E temos esperança. Eu tenho certeza que serei um dia um anjo. Todos nós. A partir do momento que vamos aprimorando nosso conhecimento, vamos crescendo e fazendo reforma íntima, estaremos um dia do lado dos anjos. Aliás, existem evolução entre os reinos: reino mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, vai evoluindo, tá? Então precisamos entender isso, precisamos incorporar isso de uma vez por toda, para que não aceitemos essa história de Deus, punição, diabo, perseguição. Essas histórias, elas podem assustar as crianças, sim, quando elas são pequenas, mas depois que a gente cresce, você tentar assustar um adulto, assustar um jovem, eles descrê da religião. É isso que está nos afastando de algumas religiões. Não é que o homem está descrendo de Deus, mas algumas religiões são tão apelativas que a pessoa fala: isso não tem sentido nenhum, né? Eu peguei e errei, vou ser castigado, punido, jogado no inferno. Não tem sentido um negócio desse, tá? Então, a gente precisa entender, não, Deus não castiga. Então, inferno existe? Olha, o inferno existe porque é uma condição de consciência. Quando eu desencarno ou não desencarno aqui na Terra, se eu carrego culpa e mágoa, já estou vivendo o inferno da minha consciência. E não importa onde eu estou, se eu estou encarnado ou morto, eu vou viver o tormento da culpa e da mágoa, tá? Ou o céu de alegria, paz e harmonia, estando encarnado ou desencarnado. Então, céu e inferno é estado de consciência e não um local físico no espaço, onde eu posso dizer, tá para cima, tá para baixo, tá para direita, tá para esquerda. Não tem sentido também, tá certo? Então não existe céu, não existe inferno, não existe exército de anjo, não existe anjo com espada e escudo. O bem não castiga, não pune, não maltrata o mal. Deus não pune o mal, ama, quem ama só ama. O que nós chamamos de punição de Deus por não entender é a lei de causa e efeito. Como toda causa tem uma consequência, como toda ação tem uma consequência, aí nós chamamos de consequência castigo, punição. Essa consequência é que alguns chamam de lei de retorno, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Outros chamam até lei de karma, que o karma não tem muito a ver, mas o karma, né? Que nós chamamos de que se toda ação, porque nós somos assim, né? Se eu tenho uma ação boa e vem uma consequência boa, eu alego sorte. Olha a minha sorte. Eu alego minha capacidade, minha autoria, meu privilégio, tá certo? Se eu faço algo errado e vem as consequências do erro, e aí eu não gosto, aí eu digo que é a punição de Deus, castigo do diabo,
né? E nunca, aí eu não tenho autoria sobre isso daí. Então, quando a gente entende também, além da lei de evolução, a lei de causa e efeito, aí agora nós já estamos matando um monte dessas crendices na nossa, porque é causa e efeito. Não é Deus me punindo, não é Deus me castigando, não é Deus me impondo. É consequência de um ato, de uma escolha que eu fiz. Simplesmente isso. Não gosto disso? Muda suas escolhas. Não é possível colher arroz plantando feijão. Se eu não como arroz, então eu planto feijão e colho feijão. É simples assim. Veja que as leis de Deus, elas nos dão, através até da lógica, do raciocínio, esperança, consolo, justiça, amor. Muito tranquilo. Enquanto que se eu tiro isso do meu vocabulário cristão, parece que o mundo é uma guerra entre demônios, anjos, guerreando, e nós aqui, pobre coitado, no meio disso tudo, porque uma hora é o diabo que me tenta, eu sigo ele. Se eu sigo ele, Deus me pune, me castiga. Mas se eu sigo Deus, o diabo me tenta me devorar. Eu, coitado, não sou nada, sou só um homem e dois seres potentes espirituais. Não tem uma coisinha meio de Hollywood aí, não, meio de filme. Se a gente parar para pensar, não dá certo isso. Não dá. Continuando a nossa leitura. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? Quem pode dizer que Jesus fez sofrer alguém? Imagine espíritos mais ignorantes, irmãos sofredores, irmãos atormentados por si só. Veja que ele diz assim, ó, e no caso tratasse de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesmo. Jesus ia chegar lá e impor mais sofrimento. Quando a gente erra, a nossa própria consciência já é o nosso juiz, não precisa de ninguém. Imediatamente a nossa consciência já elabora todo um processo de culpa ou de mágoa, se estivermos carregando mágoa de alguém. A vizinhança do mestre, contudo, trazia ali claridade, luz, conhecimento, esperança, paz, claridade, suficiente para contemplar, tomar conta de tudo, o martírio da própria consciência, ou seja, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. Acontece que quando eu estou com muito ódio, muita raiva, muita mágoa, estou partindo para vingar de alguém, no momento em que eu estou manobrando, fazendo, trabalhando nesse plano de maldade, eu às vezes esqueço dos meus sofrimentos. Eu estou tão atento às manobras que eu estou fazendo, às maldades que eu estou elaborando, que eu pareço ter desligado a minha consciência. Eu esqueço, tá, da minha consciência. E aí quando chega um espírito bom que me traz luz, não é luz que a gente vê assim, é aquela luz focal, mas não é luz de lâmpada, não é luz branca, não é a luz de claridade. A luz tem um significado. Quando um espírito de luz, não é um espírito que está iluminado, mas um espírito que traz da nós, que faz a gente lembrar, perceber, ver, aceitar as nossas atitudes, em que estágio de evolução nós estamos. Então ele está me dando luz. Por quê? Diz que eu estava na escuridão da minha ignorância. Eu sozinho não conseguiria enxergar que eu estava me vingando de alguém. Eu sozinho não conseguiria enxergar que eu estava com ódio, com raiva. Para mim, eu estava fazendo justiça. Quando chega um espírito de luz, por que eu não conseguia enxergar? Porque eu estava cego, no escuro.
Aí vem um espírito evoluído, me traz luz, não luz de lanterna, vela, de sol, mas quando ele chega até mim, eu consigo enxergar-me fazendo errado, fazendo vingança, fazendo maldade. Percebo o ódio do meu coração que está me levando a tomar aquela atitude. Então fica às claras. E essa clareza é que a gente chama de espírito de luz, porque eles fazem a gente enxergar as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Então, a luz, ele está falando assim, continuando, hein? A luz castigava-lhe as trevas interiores. Treva interior, falta de consciência, falta de bom sentimento, falta de boas palavras, falta de boas atitudes. E revela-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Então, naquele momento, o espírito se incomoda tanto, o espírito inferior, quando tem a presença de um espírito de luz, ele se incomoda tanto porque ele se enxerga inteirinho. E quando a gente tem um banho de consciência, quando a gente cai na nossa consciência, é difícil a gente ficar em pé, viu? Porque aí a gente vê às vezes muita imundície que fizemos, que estamos fazendo, porque não tem como. Nós podemos enganar o mundo, fugir do mundo, mas não fugimos e não enganamos a nós mesmos. Então, isso é doído. E é isso que maltrata os espíritos inferiores. Por isso, agora a gente vai entender por que não existe guerra, né, entre o espírito bom e o espírito mal. Porque o bem só está próximo do mal, o mal já começa a se contorcer, já começa a ruivar, já começa a gritar, já quer fugir do bem. Simples assim. E ele não fez nada. A energia de paz dele, de amor, que irradia, entra no campo do espírito ignorante e provoca essa lucidez da sua consciência. Nada, o espírito bom não faz nada, só a presença dele. Muitas vezes, um espírito de luz, um benfeitor, não precisa nem aparecer para um obsessor ir embora da sua casa. Ele está ali presente, invisível aos olhos do obsessor. Mas o obsessor sente a energia do bom espírito no ambiente, vai embora. Incomoda terrivelmente ele. Terrível. Como ele vai fazer maldade, vingar, se ele vai ficar lembrando dos erros que ele cometeu, da maldade que ele está fazendo, da ignorância que ele está mergulhada? Não tem cabimento, né? Então, para que ele se mantenha forte no intento dele, ele tem que estar iludido com as atitudes dele, com os pensamentos, para que ele vingue pensando que está fazendo algo de muito bom. Mas se ele souber que aquilo tudo está errado, é difícil ele ter força para continuar fazendo. Ainda mais sabendo que alguém que sabe que ele não se engana, está olhando para ele. O quadro, continuando a leitura, o quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Então o quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida. A gente não quer ouvir isso que eu estou falando aqui nas religiões. Muitas pessoas estão fugindo da religião porque não querem ouvir isso. Nós queremos, sabe o que ouvir? Quer ver o espiritismo tomar uma força enorme? É o espiritismo começar a dizer: olhe, eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus para livrar você do sofrimento. Olha só, você não tem que se transformar, você não tem que mudar, tá?
Se você doar não sei quantos aqui para o canal, você vai ser ressarcido 10 vezes mais. Eu alio a religião ao materialismo, ao dinheiro. E olha, é isso que nós queremos ouvir na nossa vida. O que nós estamos em busca? Necessidades materiais, através da religião. Nós não queremos uma religião que apenas nos dá condições espirituais de ter uma vida tranquila, de ter esperança, de ter paz, de ter harmonia. Nós sempre estamos buscando o caminho de Deus para criar uma relação e pedir algo material. Sempre. Nem que seja uma cura física, é material, não uma cura espiritual. Eu posso estar doente, terrivelmente doente, tá? O médico chegou e disse assim: você vai morrer, você vai morrer daqui 3 meses. Então é uma doença, olha, não tem cura, seu estágio é gravíssimo. Eu ainda vou tentar a religião para me curar fisicamente e não espiritualmente. E como é curar espiritualmente, Senhor? Já que o meu corpo não tem jeito, já que eu não vou parar de sentir dor, já que eu vou morrer daqui 3 meses, como diz o médico, larga ele, porque isso aqui vai ficar. Mas eu quero morrer em paz, alegre, feliz, calmo, um homem bom, que vou deixar lembrança das pessoas, eu vou deixar saudade tão grande nas pessoas, porque o tempo que eu tenho de vida é o tempo que eu vou te servir. Eu vou mostrar que é possível sofrer e sendo feliz, amando o Senhor, sob qualquer circunstância. Porque se eu acho que para amar, para ser feliz, para amar a Deus, para respeitar a Deus, eu preciso ter saúde, não dá, né? Aí no mínimo é gratidão. Aí que está a prova de fogo que a gente viu na eleição. É como você vai amar a Deus, falar bem de Deus, tratar bem as pessoas, tornar-se uma pessoa boa, com dor, com sofrimento, com limitação, até com data para morrer. Daqui 3 meses o médico me deu para morrer, daqui um prazo para morrer. É isso. Então quando eu me alio à religião, eu não estou querendo buscar uma paz física, eu estou querendo buscar uma paz espiritual. As dores, as dificuldades, a situação financeira, os problemas do mundo, isso não vão mudar. Mas meu espírito vai estar lúcido, tranquilo, em paz, calmo, aceitando as coisas sem revolta. Sem revolta. Então, por isso que o quadro é muito significativo. Para quantos fogem das verdades religiosas da vida? Categorizando-lhe o conteúdo a conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Então, esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Muitas pessoas dizem que o cristianismo, nós estamos vendo isso na internet, né? Nós estamos vendo isso um grupo enorme de pessoas sistematicamente combatendo religião. Elas estão dizendo assim, ó, a religião nos faz sofrer, a religião alimenta-nos o sofrimento, porque a religião ensina-nos a sofrer com alegria, com aceitação, com calma. E isso nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar o sofrimento, nós não podemos aceitar a dificuldade, nós não podemos aceitar a doença, porque Jesus já pagou isso em nome, com o seu sangue. Foi pago! Então estão cobrando a mais de nós, as que se dizem religião. Ou outros dizem assim, não, nós não temos que aceitar nada, nós temos que ser felizes nesse mundo, aqui e agora. Nós não viemos aqui neste mundo para sofrer, para passar por dificuldades, para passar pelas dores, pelo sofrimento. Nós estamos vendo muito a revolta contra a forma como devemos aprender. Nós não viemos nesse mundo para sofrer. Nunca foi feito assim. Nós viemos nesse mundo para alcançar o sofrimento, a paz, a alegria, a harmonia, a tranquilidade, o aprendizado.
O problema é que quando a gente chega aqui, nós não queremos alcançar isso, a gente quer alcançar a parte material. Prazer, né? Glória, poder, tudo que nos conflita a mente. E depois de uma mente conflitada, tudo que vem dali de nós está em conflito. A escola, no mundo material, as nossas escolas, elas não foram erguidas, construídas para nos fazer sofrer. Mas muitos alunos que falam de escola, falam que ali é o sofrimento. Porque é o período da escola, que você vai para a escola, você não brinca, você não passeia, você não se diverte, leva a tarefa para fazer em casa. Olha só, ainda tira depois do colégio, ainda tem trabalhos e tarefas que ainda tira suas oportunidades de assistir televisão, de brincar, ouvir música, jogar videogame, passear. Então, para muitos jovens que não entendem que o estudo que a escola proporciona para eles é importante, vão dizer que a escola é um tormento, é um castigo. E muitos pais dizem isso. Ah, você não está me obedecendo, você não quer... Você vai... vou pôr você na escola. Como se a escola já fosse o castigo para os maus filhos. Mas a escola não é para isso. Se um aluno chega na escola e entende que tudo que ele tem que fazer, prestar atenção na sala, não faltar a aula, prestar atenção na explicação, fazer as tarefas, tirar suas dúvidas, ele vai entender que a escola é um lugar onde ele pode fazer amigos, é um lugar onde ele pode ter muita diversão nos períodos do intervalo, é um lugar que ele pode aprender a se sociabilizar e todo o conhecimento que ele está adquirindo ele vai usar para a vida inteira. É o lugar que vai dar a ele toda a abertura de um mundo para ele. Então depende do ângulo. Aqui nesse planeta nós não viemos para sofrer, como na escola, não fomos para sofrer. Agora, para quem não quer evoluir espiritualmente e quer desfrutar deste mundo materialmente, isso aqui é terrível. Porque você já chega neste planeta com data marcada para morrer. Então imagina você chegar num lugar onde você está desfrutando de tudo que é material, cada vez mais se viciando, se apegando, sabendo que quanto mais tempo você está passando aqui, está chegando mais perto da sua partida para deixar tudo isso que você acha maravilhoso. Então, aí nesse caso, realmente, eu digo, quem vive no mundo material, vive para o mundo material, já vive numa ansiedade a 1000 por hora, um tormento, porque sabe que vai morrer. E vai ter que deixar tudo isso. E tudo aquilo que ele não quer, que é o espiritual, ele vai encontrar do outro lado. Porque é uma outra realidade. Aí sim, aí eu digo, você está vendo um lado errado do mundo material. Nós temos a ideia aqui, eu vou falar, hoje nós temos uma ideia sempre de que todo mundo que morreu alguém, vai vir o santo. Não pode nem falar das coisas que essa pessoa fez de errado, porque ela morreu. Assim a gente diz, mas se ela morreu, vamos tentar falar das coisas boas que ela fez. Ora, gente, isso é para os materialistas. Para os espiritualistas, a morte é um estágio natural da vida. Todos que estão vivos materialmente vão morrer. Todos que estão no mundo espiritual vão reencarnar. É um estágio necessário, como uma fruta que vai apodrecer e que vai virar terra e que vai adubar o solo, como uma semente que vai brotar, que vai crescer. Assim, é um fenômeno natural, não é castigo, não é punição. Então, por que essa coisa de falar sobre a morte como algo punitivo, uma pena, uma dor? Morreu uma pessoa, não, todo mundo já fala até baixinho, não pode nem falar dessa pessoa, ainda mais não pode falar dos erros dela, das coisas que ela fez errada, tem que falar das coisas que ela fez certo. Mas se ela não fez nada bom, então nem toca no mal, mas faz de conta que você está com dó. Por que você está com dó? Por que eu tenho que sentir dó? Porque ela morreu. Mas a morte é punição?
A morte é castigo? É a nossa visão que temos, né? Eu vou colocar você assim, vou fazer você pensar assim. Imagina, né? Se um dia se nós estivéssemos todos nós hoje vivos quando Hitler morreu, tava lá o caixão dele, porque nem o corpo foi tocado fogo, mas tava lá o caixão, o velório de Hitler. Você chega lá, você não pode falar nada, ainda tem que sentir pena de Hitler. Por quê? Porque ele morreu. Coitado, ele tá morto. E alguém fala assim, mas o Hitler, será que ele se arrependeu? Arrependeu do quê? Dos judeus que ele... Na hora que você fala, mas não fala um negócio desse. Ele morreu. Ah, não pode falar não. Mas é verdade. O que a gente fala de um morto? As obras. O que nós temos de lembrança de alguém? O que ele fez. Se o que ele fez não pode falar porque é horrível, é feio na hora do velório, então por que eu estou no velório dele? Eu estou no velório de alguém que eu não posso falar das obras horríveis dele? Eu me pergunto, por que você está no velório? Você está com pena dele? Olha como nós cristãos somos. Bem contraditório. Eu não iria nem no velório. Porque eu vou falar o quê? Eu vou mentir, chegar no velório, oh, coitado. Como que ele morreu? Oh, coitado. E a mãe dele... ainda tem os familiares. Que eu falo. E respeito aos familiares. Então, não vai falar assim do Hitler, a mãe dele tá aí. Gente do céu, como nós somos. Como nós somos. E se entrar uma vítima? Não pode. Não pode. Porque morreu. Nós temos essa ideia. Morreu, todos os pecados, todo o passado delituoso tem que esconder. Virou santo. Por que eu estou falando isso? Estamos falando de um caso recente no Brasil. Morreu alguém famoso. Não quero tocar no cara. Nossa, virou santo. Virou santa. Vamos raciocinar. O ser humano tem umas coisas muito interessantes para a gente analisar. O cristão tem muito isso. O ser humano tem, o cristão é um ser humano. Então, por exemplo, nós estamos gostando, adoramos um cantor, a música dele, papapá, estamos cantando a música dele, maravilhosa. Esse cara é nota 1000, tudo é Só que ele é criminoso. Ele é criminoso? Deixa isso pra lá, que ele é bom, que a música é boa. Antigamente, isso era muito melhor, muito mais. Se o cara podia ser o maior bandido que ele fosse, podia fazer o mal à humanidade que fosse, mas se ele tocasse uma música boa, tivesse um conjunto legal, e os seguidores da música dele, e se ele desse um show, ia lotar de gente. Às vezes, o público dele são as pessoas que falam dele fora do palco, que é onde ele rouba, trapaceia, engana, maltrata, fora do palco. Mas quando ele está em cima do palco, até aquele que mete pau vai lá e pagava o ingresso, financiava ele, tá certo? O sucesso dele. Olha a nossa contradição. Depois de um certo tempo, isso começou a mudar. Nós conseguimos hoje fazer uma ideia assim. Não, ele pode ser uma boa pessoa no palco, mas a vida não é só palco. E a minha vida não é só quando eu pago ingresso para estar lá naquele lugarzinho babando em cima dele. Eu tenho uma vida aqui fora que ele me prejudica muito com as atitudes dele, né? Por exemplo, ele desvia muito dinheiro da saúde. E eu preciso de tratamento no SUS. E não tem dinheiro, porque ele pegou muito dinheiro do SUS. Então como que eu vou lá, sem saúde, no show dele?
Vocês estão conseguindo entender? Hoje eu começo a não mais ficar a favor de alguém apenas da obra. A gente está começando a ficar esperto. Porque inteligência não é cultura. Cultura é eu saber exatamente isso. O fulano é um bom artista, mas ele é ladrão, desvia verba, desvia obra, dinheiro da saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que, trapaceou, enganou uma família, né? Al Capone ficou conhecido como um gangster em Nova York, em Chicago, porque ele tinha uma rua praticamente de Chicago que ficava lotado de pobre, porque ele criou um restaurante, ele construiu um restaurante que dava comida gratuita aos pobres da rua, quantos aparecessem. Ele dava sopão, ele dava agasalho, ele dava dinheiros sociais para orfanatos. Mas da onde vinha esse dinheiro? Prostituição, droga, venda de bebida alcoólica ilícita e da bandidagem dele. Aí, olha só, como nós somos. Nós dizemos assim: ele é um Robin Hood. Ele rouba, né? Faz mal, mas o mal vira algo de bom. E existe isso no bem? No cristianismo não tem Robin Hood no bem. O mal é o mal e o bem é o bem. Não se justifica fazer mal para depois fazer o bem. Todos são meus irmãos, todos são filhos do mesmo pai. Então, aí quando alguém fala assim, Al Capone, ele era um homem social, um homem que fazia tão bem aos outros. Lógico, ele não matou ninguém da tua família. Os gangsters dele não atormentou o comércio inteiro de Chicago. Eles iam na loja do comerciante, se não passasse dinheiro para ele, matava o cara e a família. Foi um índice de violência em Chicago violentíssimo. Ele não conseguia pegá-lo em flagra porque ele pagava as pessoas para fazer. E tinha todos os juízes, a polícia, tudo na mão dele porque ele tinha muito dinheiro. Ele foi pego pelo imposto de renda. Olha como nós somos contraditórios. Então vem cá. Ele era um homem bom ou ele era um homem mau? Depende. Né? Você vai falar assim, depende. Se eu era dono de uma loja da rua que ele tinha máfia, ele era um homem mau. Mas se eu era um pobre coitado, ele era um homem bom. Tudo que vem do mal, a mesmo convertido em algo bom, como dinheiro e tudo, é esterco do diabo. Isso Divaldo Franco que falou. O que não serve para o diabo vira algumas obras sociais aí. Tá certo? Portanto, quando eu vejo o bem, eu tenho que saber de onde vem esse bem. Sim, é minha responsabilidade. Se o dinheiro que eu estou doando está indo para determinado local. Porque eu posso estar financiando algo terrível. Terrível, terrível. E é isso que nós temos que acordar. E é por isso que nós estamos financiando vários líderes religiosos, religiões, e perdemos o controle de saber o que eles fazem com o nosso dinheiro. E você é responsável pela doação, pelo dinheiro que você faz. Não adianta você alegar, mas eu não sabia, eu fiz, minha intenção era fazer o bem, o que ele quiser ele faz. Não é assim não, porque nós temos hoje condição de saber para onde vai. Se de repente você estiver financiando uma igreja que está comprando armas, que está financiando bandidos, você é responsável. Teu dinheiro sagrado está alimentando a bandidagem. É teu dever parar. Aí não é o Estado que tem que chegar lá e parar, não. É você. Procure saber. Fique atento. Observe. Né? Então, tudo isso nos leva a pensar
que esses espíritos ignorantes, eles já estão em sofrimento. Não precisa nenhum espírito impor mais sofrimentos a eles. Já estão em sofrimento, porque estão contrários à lei de Deus. E se estão contrários à lei de Deus, não tem paz, não tem equilíbrio. É um sofrimento terrível. Então, por isso que ele fala, esses espíritos indiferentes, gozadores, costumam afirmar que o serviço da fé alaga um caminho de lágrimas, enevoando o coração. O cristianismo não nos faz desejar, querer, sofrer, chorar, lamentar, adoecer, miséria. Nós não queremos. Mas quando isso é necessário, via um sistema, via a lei de causa e efeito, nós temos que ser responsável e aceitar. Com alegria no coração, com a mesma alegria que no passado escolhemos errado, através das nossas ações, e hoje estamos tendo a consequência. Ter responsabilidade não é desejar e querer. Um adulto sabe que uma criança responsável, um jovem responsável, que mentir é errado. Vamos dizer que o pai dele disse assim, se você mentir para mim, você não vai jogar videogame. Ele sabe disso. Quando ele mente, o pai dele descobre e diz assim, como que eu falei para você, você não vai jogar videogame. Pergunta ao jovem se ele não queria jogar videogame. É o sonho dele, ele queria jogar videogame. O que ele não deixou é de mentir. Compreenderam? Então, quando um responsável, o cristão é um filho responsável, é aquele que fala, pai, eu menti, desculpa, não vou jogar videogame. Pelo fato dele não gritar com o pai, não se revoltar com o pai por ficar sem videogame, não ficar chorando, gritando, fazendo todas aquelas coisas, ele está querendo, ele desejava ficar sem o videogame, não, ele adora jogar o videogame, mas ele é responsável. Então ele sabe as consequências e aceita as consequências. Porque sabe que as consequências vai passar. Assim que ele não jogar o videogame, no outro dia ele vai ter novas chances de fazer novamente. E aí ele vai decidir se vai continuar mentindo ou não. É esperança, é alegria. Esse é o cristão que muita gente não aceita, está combatendo. Não desejamos sofrimento, nem miséria. Não desejamos a dor, mas se ela vier, porque no passado cometemos erros, e ainda nessa vida estaremos cometendo alguns, e vierem, seja feita a vontade de Deus, e com toda a responsabilidade e maturidade vamos aceitar, de cabeça erguida, amando a Deus, servindo a Deus, com alegria no coração. É isso. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Quando a gente fala que isso acontece, eu não gosto de religião, porque a religião ensina a gente a sofrer. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala. São companheiros do irmão infeliz, que acusava Jesus por ministro de tormentos. Quando nós temos uma vida errada, quando nós estamos totalmente fora de um caminho de consciência, tudo que a gente não deseja é encontrar com a nossa própria consciência. Enxergar nu e cru quem realmente somos, o que estamos fazendo, o que estamos pensando e o que nutrimos do nosso coração. Porque isso nos faz parar imediatamente, é um choque terrível. É muito melhor viver na ilusão de que somos perfeitos, santos, calminhos e tranquilos. Tá certo? Então, não é os espíritos bons, nem o Cristo, nem a religião que nos faz sofrer ou que nos ensina. Ensinar a sofrer, aqui eu ia falar assim, nos ensina a sofrer. Sim, a religião nos ensina a sofrer quando ela nos diz que nós não temos que nos revoltar contra o sofrimento, que é
um retorno de uma causa nossa. Nós somos o dono do nosso futuro. Por isso que nós temos livre-arbítrio no presente para escolher tudo que nós queremos. Ninguém vai se meter nisso. Mas depois de escolhido, existem consequências boas e más conforme as nossas escolhas livres. Então, depois que eu escolhi algo, eu não tenho que lamentar pelas consequências. Eu devo lamentar pelas minhas escolhas, não pelas consequências. Tá certo?